nos faz entendermos que não importa qual seja a nossa dificuldade, qual seja a nossa luta, qual seja a nossa dor. Essa palavra ela quer nos dizer que mesmo diante de todos os obstáculos que a vida nos colocarmos, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir, porque o nosso socorro, quando o homem não consegue, quando o homem diz não, o nosso socorro ele vem dos céus, o nosso socorro ele vem de Jesus. Porque muitas das vezes nós procuramos socorro no homem, nós procuramos socorro no amigo, nós procuramos socorro no vizinho, e diante das dificuldades nós colocamos Jesus como última opção. Mas se diante desses obstáculos, se nós devemos colocar Jesus como o único e suficiente das nossas vidas, nós iríamos entender e compreender que nós somos dependentes dele. Que nós somos dependentes exclusivamente dele. Aleluia. Eu costumo dizer que tudo que nos acontece é permissão dele. E que não se há um dia mau, é permissão dele. Se há um dia de felicidade, é permissão dele. Se há um dia de tribulação, é permissão dele. Porque eu também costumo dizer que a porta que ele abre, nenhum homem fecha. A porta que ele fecha, nenhum homem abre. Glória a Deus. Porque tudo está sob o controle dele. E essa é uma passagem que vai nos dizer que Jesus ele está indo para Jerusalém, porque em Jerusalém havia uma festa. Todos estavam reunidos, todos estavam animados, todos estavam preparados para ir àquela festa. Muitos dizem que é a festa dos tabernáculos, outros dizem que é a festa dos pães, mas não se sabe ao certo qual era a festa. O que se sabe é que Jerusalém estava em festa. E todos os judeus estavam subindo em direção a Jerusalém. E junto com seus discípulos, Jesus também estava indo para esta festa. Porque Jesus também gostava de festa. E Jesus indo com seus discípulos a Jerusalém, a palavra nos diz que quando ele chega na entrada daquela cidade, ali havia um tanque, aonde ali estavam várias pessoas enfermas, várias pessoas com diversos tipos de doenças. E ali havia diversas portas, diversas entradas. E a entrada para esse tanque, onde havia essas pessoas enfermas, era conhecida como a entrada da porta das ovelhas. Porém, havia outras entradas onde o mestre deveria passar. Mas Jesus, ele muda o seu percurso. Jesus, ele muda o seu percurso. Porque enquanto muitos estavam indo para a festa, Jesus estava indo no hospital. Jesus estava indo aonde havia pessoas precisando dele. Porque a Bíblia nos diz que Jesus ele não veio para os sãos, e sim para aqueles que se encontram doentes.
somente pessoas enfermas, coxos, mancos, leprosos, cegos, paralíticos, diversos tipos de enfermidade. Ali ficavam aquelas pessoas. Só que Jesus, ele muda o seu percurso. Jesus, ele deixa de ir para a festa e ele vai para este lugar. Aleluia. E porque a palavra nos diz que o porquê dessas pessoas estarem ali. Dizia-se uma história que toda vez que quando o anjo descia, agitavam aquelas águas, o primeiro que fosse lançado era curado. Aleluia. Mas Jesus é aquele que gosta de quebrar protocolo. Jesus é aquele que gosta de provar para nós que Ele é aquele que cura, que liberta, que transforma, que não é anjo, que não é água, e sim que é o poder que há no teu nome. Aleluia. E eu imagino Jesus chegando, Jesus entrando. Jesus, ele olha para um lado, Jesus, ele olha para o outro, Jesus, ele olha para frente, Jesus, ele olha para trás, e ele vai olhar, e ele vai dizer: não, não é você, não, você está aqui só falta 1 ano, não, você está aqui tem 8 meses, não, você está aqui 3 anos, você está aqui 10 anos porque você furou a fila. Eu estou à procura de alguém que está aqui 38 anos. O irmão, não era 38 dias. A palavra nos diz que ali havia um homem há 38 anos à procura, em busca, desejando alcançar o seu milagre. Porque acreditavam-se que aquele anjo, que na verdade não tinha anjo nenhum, se vocês forem estudar, era somente o movimento das águas caindo de cima para baixo. Acreditavam-se que eles eram curados ao movimento das águas. Mas eu abro um parêntese para perguntar: que cura é essa? Que havia uma competição. Que cura é essa? Aonde um atropelava o outro para chegar primeiro. Porque aonde há a presença do Espírito Santo, porque aonde que há Jesus, não pode haver esse tipo de sentimento. Porque até havia movimento, mas será que tinha a presença de Jesus? Talvez alguém poderia ter saído ali curado, mas será que foi Jesus? Ai, você está dizendo que ali tinha competição? Tinha. Porque a palavra diz que há 38 anos ele estava ali. Será que não tinha ninguém para ajudá-lo? Será que ele, mesmo que ele fosse paralítico, mas ele não era cego? Mesmo que ele fosse paralítico, ele não era mudo. Se aparecesse um cego, ele poderia falar: meu irmão, eu sou paralítico, tu me guia e eu te guio. Você me sustenta e eu te mostro o caminho. Vamos chegar junto no tanque. Mas não. 38 anos ele esperando o milagre. 38 anos, quantas pessoas ele não viu passar pela sua frente? Quantas pessoas que talvez passavam e batiam no seu ombro e diziam: ei, desista, meu irmão. Quantas pessoas, talvez até dentro da sua casa, os seus familiares olhavam para ele e diziam: para de pensar na sua cura. Não tem mais jeito, é 38 anos, você está nesta peleja. Enrola a cama, pega a cama, deita na cama, espera anjo. Mas naquele dia,
dia Jesus tinha marcado. E quem ele marcou o encontro não vai poder furar fila, não vai poder entrar na tua frente, não vai poder te arrastar para trás, porque quem está vindo em direção à tua vida é o próprio Jesus. Aleluia! E a palavra diz que Jesus chega, ele entra. E o mais interessante é que aquele homem, ele queria milagre. Só que aquele homem nem conhecia quem era o dono do milagre. Aquele homem, ele queria ser curado, o seu físico. Mas aquele homem, ele nem sabia que tinha o poder para curá-lo, de dentro para fora, de fora para dentro. Porque a palavra diz que Jesus ali do lado dele, imagina Jesus chegando e Jesus falando: é você. Milhares de pessoas enfermas e Jesus andando entre meio eles e olhando para você e dizendo: é você. A minha cura está sendo liberada para você. A minha libertação está sendo liberada para a tua casa. A minha libertação está sendo liberada para a tua família. É você. Não é o seu irmão da direita, não é o seu irmão da esquerda, não é alguém que quer casa. O Senhor está dizendo: é você que toma posse dessa palavra. Irmão, porque não adianta. Como eu disse aqui no domingo, não adianta nós virmos na igreja e não acreditarmos. Que aí nós seremos como as 5 loucas que também vinham na igreja todos os dias, mas não estavam preparadas para o grande dia. Não adianta você vir ouvir a palavra, mas não sair daqui e não colocar a palavra em prática. E aquele paralítico, Jesus ali do lado dele, Jesus vai olhar e vai perguntar para ele, olhando assim, nos dias de hoje, é como se Jesus estivesse tirando até um sarro daquele homem. Você imagina você no leito do hospital, você esperando a sua bênção tanto tempo, e alguém chegar para você e dizer: você quer ser curado? Você deseja ser curado? Mas Jesus, ele precisava que aquele homem conversasse com a sua boca. Mas diante de tantos anos, diante de tantas decepções, diante de tantos fracassos, diante de